Bem, colegas, iniciaremos agora o estudo das imunidades tributárias. Em bloco passado, nós já tratamos das diferenças básicas entre imunidades e isenções. Nós avisamos naquele momento que precisaríamos mais à frente aprofundar o estudo dessa diferenciação, porque naquele momento analisamos a diferença apenas sob o ponto de vista formal, o ponto de vista de onde estão previstos os regramentos que trazem o benefício fiscal. Se a previsão está na Constituição, nós teríamos um caso de imunidade. Se a previsão consta de lei, o caso seria de isenção. Mas precisamos aprofundar. E vamos fazer isso usando inicialmente de um diagrama que nos vai ajudar a entender não só a diferença de isenção para a imunidade, mas a diferença entre os diversos institutos que implicam, que têm como consequência o não pagamento de um tributo. Imaginemos inicialmente que esse círculo que estou aqui fazendo é um conjunto daquele que nós estudávamos em matemática, composto por diversos elementos. Imaginemos que os elementos que compõem esse conjunto são todos os produtos industrializados existentes no Brasil. Todos os produtos industrializados. Esse conjunto nos traz a ideia inicial da base de incidência da riqueza tributada pelo imposto sobre produtos industrializados. O IPI incide basicamente sobre os elementos desse conjunto. Aqui fora deste conjunto nós temos, por exemplo, um animal, um cavalo, por exemplo. Qual é a alíquota do IPI sobre um cavalo? Obviamente, cavalo ainda não é um produto industrializado. Por isso que ele está fora do conjunto, está fora do campo de incidência do IPI. Não incide porque está fora do campo de incidência. Muito óbvia a afirmativa que estou fazendo. Agora vamos imaginar que aqui, no cantinho, nós temos um subconjunto composto por livros, por jornais, periódicos e por papel destinado à impressão desses livros, jornais e periódicos. Vocês sabem, devem recordar, mesmo quem já deu uma breve lida em direito tributário já sabe que a Constituição diz que não incidem impostos quaisquer que sejam sobre livros, jornais, periódicos e sobre o papel destinado à sua impressão. Então não vai haver incidência porque a Constituição proíbe. Então, na realidade, o campo de incidência do IPI ele vai ter um desenho diferente daquele que originariamente nós traçamos. Esses livros, jornais, periódicos e esse papel destinado à impressão desses livros, jornais e periódicos, na realidade vão ficar fora do campo de incidência do IPI. É como se o conjunto tomasse esse novo formato que está aqui desenhado. Percebam, o cavalinho que está aqui do lado está fora do conjunto. E esse livro que está aqui também está fora do conjunto. Só que o cavalo está naturalmente fora do desenho do conjunto. Já o livro, ele foi colocado fora de uma maneira meio que forçada. Houve um contorno, o desenho era redondinho, passou a ter um contorno forçado por força de uma determinada norma constitucional. É um contorno diferenciado por força de uma determinada norma constitucional. Então, o IPI não incide sobre cavalos pura e simplesmente porque esses cavalos não são produtos industrializados. E o IPI não incide sobre livros porque a Constituição proíbe que se incida. Então nós temos aí os primeiros casos em que um tributo não vai ser pago, os casos de não incidência. Não incidência, de um lado pura e simples, que alguns chamam, utilizando uma expressão em francês, de não incidência tout court, né? Vou colocar até aqui na tela, não incidência tout court, que é a não incidência que, por si só, ela se explica, né? Simplesmente não incide. Não incide porque aquele fato não se enquadra no que foi previsto na norma. E nesse ponto, é bom lembrar que não incidência não é algo que é uma peculiaridade tributária. Tem a ver com o direito, os diversos ramos de direito. Porque quando é que a gente diz que uma norma incide? A norma incide quando acontece no mundo concreto aquela situação que estava prevista na norma como deflagradora de consequências jurídicas. Em direito penal, está lá escrito no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Consequência, pena de reclusão de 6 a 20 anos.
Quando uma pessoa mata a outra no mundo concreto, quando no mundo concreto a Wanda mata a Norma, incide a norma penal que vai ter como consequência a aplicação de uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. É essa a incidência. Quando no mundo concreto acontece algo diferente do que foi previsto na norma, a consequência é a não aplicação da norma. Se uma determinada pessoa, por exemplo, invade a casa de alguém e vai matar essa pessoa, esse exemplo é meio esdrúxulo, mas tem nos livros de direito penal, tá? Quando vê aquela pessoa está lá dormindo, assim imagina o assassino, vê lá aquela pessoa enrolada e dá vários tiros, mas depois se descobre com o exame do cadáver que aquela criatura já tinha morrido em virtude, por exemplo, de um ataque cardíaco. Então você atirou, quando atirou num cadáver. Você tinha um intuito maligno de matar, mas você não matou alguém. Pode ser até que isso aí possa se configurar no outro crime, né? A vilipendiação do cadáver, você fez algo diferente, mas matar alguém não aconteceu. Então não incide a norma penal prevista no artigo 121 do Código Penal. Muito bem, em se tratando de matéria tributária, o raciocínio é semelhante. A lei do imposto de importação, por exemplo, diz que o fato gerador do tributo é a entrada de mercadoria estrangeira no território brasileiro. Há uma situação bastante interessante, regulada pelo regulamento aduaneiro, que fala do caso em que um barco brasileiro, imagina um navio pesqueiro, sai das nossas águas territoriais, então está lá em alto mar, que não é mais território do Brasil, nem território de país algum, e pesca. Captura peixes, então traz de volta esses peixes para o Brasil. Ocorre a entrada de uma mercadoria no território brasileiro, só que essa mercadoria não é estrangeira, não foi produzida por nenhum país estrangeiro. Consequência, não incide a norma do imposto de importação. A incidência de uma norma ocorre quando no mundo concreto acontece exatamente o que está previsto na norma. Então, o imposto sobre produtos industrializados tem como faturador a saída do produto industrializado do estabelecimento industrial. É o principal faturador. Como o cavalo não é um produto industrializado, quando um cavalo é vendido não há IPI, não há cobrança do IPI. Agora, quando sai um livro do estabelecimento industrial, iria acontecer a incidência, porque a norma prevê exatamente isso. Só que nesse caso, existe uma norma maior, uma lei maior que está acima da lei do imposto sobre produtos industrializados, que é a Constituição, que diz, norma você não pode incidir aqui. Não incide imposto sobre produtos industrializados, nem qualquer outro imposto sobre livros, jornais periódicos e sobre o papel destinado à sua impressão. Percebam que o caso que estou citando agora, os casos que eu estou citando agora, estão dentro de um grande caso maior, de um grande instituto maior, que é o Instituto da Não Incidência. Vamos aqui para a lousa para que a gente perceba de cara que quando alguém falar em não incidência, pode estar falando daquela não incidência pura e simples que nós tratamos, ou pode ser uma não incidência constitucionalmente qualificada, que é a imunidade, certo? Bem diferente da isenção, em que o tributo incide, só que a lei dispensa o pagamento. Raciocinem comigo. Imaginem que aqui de lado nós tenhamos outro subconjunto, desta feita composto por veículos automotores pertencentes a deficientes físicos. Veículos automotores pertencentes a deficientes físicos. Não há nenhuma regra na Constituição impedindo a cobrança de IPI sobre veículos automotores que tenham sido adquiridos por deficientes físicos. A aquisição dessa mercadoria, a saída do estabelecimento industrial, está sujeita a IPI. Mas vocês já devem ter ouvido falar que deficiente físico, ao adquirir o veículo automotor, fica livre do pagamento de alguns tributos, inclusive do IPI. Essa norma existe e foi editada pela União. É uma lei federal que diz que não se paga IPI nesse caso. Vejam, o fato gerador do IPI é a saída do produto industrializado do estabelecimento industrial. Quando sai o veículo do estabelecimento industrial, mesmo que esse veículo seja destinado a um deficiente físico, ocorre a incidência da norma. Porque a incidência é quando se verifica no mundo o que foi previsto na lei. Está previsto na lei como fato gerador, a saída do veículo, que é um produto industrializado, do estabelecimento industrial. Então ocorre a incidência do IPI. É produto industrializado e não há nenhuma regra na Constituição que proíbe essa incidência. Então, se acontece o que está previsto na lei e a Constituição não proíbe aquela incidência, a norma efetivamente incide. Só que a lei do IPI diz que não se cobra IPI nesse caso.
Então, nesse caso, o que é dispensado é o pagamento. Lembrem, o fato gerador acontece. E mais, eu estou adotando um ponto de vista aqui que é extremamente controverso no âmbito acadêmico. Porque o Código Tributário Nacional e a jurisprudência brasileira são praticamente uníssonos ao adotar a tese de que na isenção o tributo efetivamente incide, só não é cobrado. Então, isenção é a dispensa legal porque está na lei, é a dispensa legal do pagamento do tributo devido. É fundamental entender que na isenção há a incidência da norma tributária, porque isso vai ter uma repercussão bastante acentuada quando estivermos tratando da revogação de isenções. Nós vamos ter que saber que quando a isenção é revogada, o tributo volta a ser cobrado. Não é que ele volte a incidir, ele já incidia. Isso vai ter repercussão com relação ao momento em que o tributo vai voltar a ser cobrado, vai ser discutido mais à frente. Neste ponto que estamos analisando agora, mais teórico, nós temos que saber que na isenção o tributo incide, mas o pagamento é dispensado. E há um terceiro e último caso em que o tributo não vai ser cobrado. É um caso em que o tributo incide, porque estaria dentro daquele conjunto de coisas que está sujeito à incidência. A Constituição não proíbe que a incidência ocorra, não há imunidade, não há isenção, mas o tributo não vai ser pago por uma questão de cálculo, porque quando você calcula dá zero para pagar. É o caso da alíquota zero. Alguns poderiam até perguntar, mas quem é que iria criar um tributo cuja alíquota é zero? Uma prestação pecuniária compulsória cujo valor vai ser zero. Não é que você crie um tributo cuja alíquota é zero. É porque, conforme nós já estudamos, existem tributos extrafiscais em que o presidente da República pode alterar as alíquotas por decreto. As alíquotas podem ser alteradas por ato executivo. Nós falamos até que tem casos que não é nem o presidente. Falamos que no imposto de importação, quem altera as alíquotas é uma resolução da CAMEX. IPI e IOF, as alíquotas são alteradas por meio de decreto. Mas vejam, podem ser alteradas nos limites estabelecidos na lei. Quando a lei permite que a alteração chegue até ao zero, a alíquota pode ser reduzida para zero e a consequência é que quando você multiplica zero por qualquer base de cálculo, não há tributo a pagar. Isso é feito por motivos extrafiscais. Acho que todos devem recordar de um exemplo que foi até citado aqui. Aquele exemplo ocorrido durante aquela grave crise econômico-financeira, lá do final de 2008, em que o Brasil, tentando manter a atividade econômica aquecida, reduziu a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, incidente sobre diversas mercadorias. Devem lembrar do caso dos veículos automotores, que as montadoras faziam propagandas dizendo compre seu veículo sem IPI até tal data. Naquele caso ali, o IPI teve sua alíquota reduzida para zero. Atenção, estamos estudando direito tributário de maneira técnica. A população em geral não quer saber se o tributo não vai ser pago porque houve isenção, porque a alíquota é zero, porque há imunidade, porque não há incidência. Se você é advogado, se você é contador e seu cliente chegar para você e perguntar vai se cobrar tributo ou não, você disser não, ele vai ficar feliz. Não vai perguntar para você por que não vai cobrar. É um caso de não incidência constitucionalmente qualificada? É um caso de isenção? É porque a alíquota é zero? Isso é irrelevante para a população em geral. É tão irrelevante que a imprensa, quando vai transmitir a notícia, transmite de maneira totalmente atécnica. Eu lembro que naquela época era comum se colocar no jornal que o governo vai prorrogar a isenção de IPI. Compre seu veículo com isenção de IPI. Isso é absolutamente errado sob o ponto de vista técnico. É passado para a população que a palavra isenção é mais conhecida do que você falar o governo reduziu a zero a alíquota do IPI, então algumas pessoas poderiam não entender. Imagine o cara que é corintiano pensando em comprar um veículo e dizer a alíquota é zero. O corintiano sabe o que danado é uma alíquota? A palavra isenção é mais conhecida. Imagine para o corintiano, houve uma não incidência constitucionalmente qualificada, aí ferrou tudo. Então, na realidade, temos que raciocinar o seguinte, para a população em geral, como não importa, a imprensa chama tudo de isenção ou chama tudo de imunidade, joga a palavra que melhor lhe aprouver. Mas nós temos que saber, para fazermos as provas de concurso público e para analisarmos de maneira mais correta os institutos, porque às vezes os efeitos são diferentes, o que é não pagamento do tributo em virtude de não incidência, que pode ser a não incidência pura e simples ou constitucionalmente qualificada. Esta constitucionalmente qualificada tem um nome famoso que é imunidade. Diferenciar da isenção, quando o tributo incide efetivamente, mas não é pago porque a lei dispensa o pagamento. E diferenciar da alíquota zero, quando o tributo não é pago por uma questão de cálculo. Com relação a questões práticas, lembrar que a alíquota zero é um mecanismo do qual o governo se utiliza para reduzir temporariamente a carga de um tributo sem, no entanto, isentá-lo. Vejam,
o governo queria reduzir a carga do IPI por um período, né, para tentar recuperar o aquecimento da economia num determinado momento. Não quis dar isenção porque o governo em nenhum momento pensou em parar de cobrar IPI para sempre. Inclusive porque se o governo parasse de cobrar IPI sobre veículos automotores, além de sua arrecadação cair do governo federal, cairia dos governos estaduais e municipais também. Porque, como nós vamos analisar, o IPI é um dos tributos que fazem parte do bolo a ser repartido no Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. Inclusive, acho que alguns devem recordar que a época em que o governo reduziu a zero a alíquota do IPI sobre veículos automotores, alguns estados e municípios disseram que o governo estava fazendo favor com chapéu alheio, uma vez que a arrecadação do IPI não era só do governo federal. Mas isso é uma questão política, quero que se lembrem somente. Quando o governo quer reduzir a carga sem, no entanto, isentar o tributo, a alíquota zero é uma alternativa. A isenção é para algo mais perene, uma política mais de longo prazo.